Bom dia, boa tarde, boa noite. Saúde a todos os colegas e em especial ao docente Abino Muxanga, que é o nosso docente, o mestre, não é, da disciplina. Eu respondo pelo nome de Arnaldo Soé, estudante de contabilidade, não é, e auditoria no Instituto Superior de Comunicação e Imagem. Eu vim aqui apresentar mais uma norma, trata-se da norma 16, no âmbito, nesse caso, da disciplina, não é? Ou da cadeira de contabilidade financeira sob orientação de docente Abílio Muxanga. A seguinte norma, que nesse caso estamos a falar da norma 16, ela aborda sobre os ativos tangíveis, sobre investimentos. Então, ao longo desta apresentação, nós vamos compreender o que seriam ativos tangíveis de investimentos, não é? E também, conforme nós podemos ver aquilo que é a estrutura desta norma ou desta apresentação, nós também vamos abordar aquilo que é o objetivo, nesse caso, da norma. Também vamos ver também, abordar também sobre o reconhecimento, a mensuração, a divulgação. Também vamos observar algumas perguntas frequentes e, por fim, vamos apresentar aquilo que é um exercício prático que vai, de uma outra forma, ilustrar como é que esta norma ela funciona, não é? De uma forma prática. Dando por início, temos aqui ativos tangíveis de investimento. Nesse caso, ou seja, podia ainda surgir uma pergunta frequente que quase nós todos nos faríamos lá no fundo do que seriam ativos tangíveis de investimentos. Então, conforme nós podemos ver, temos aqui o conceito, né? Seriam os ativos tangíveis de investimento seriam imóveis, estamos a falar dos imóveis, não é? Estamos a falar nesse caso de terrenos, edifícios ou parte de edifícios, né? Detidos pelo próprio alocatório de uma alocação financeira. Então, para obter rendas ou para valorização do capital. Então, nós quando estamos a falar de ativos tangíveis de investimento, estamos a falar daqueles ativos que no final do dia ou no final eles vão nos dar algum capital ou vão nos trazer algum rendimento, não é? Então, quando nós, por exemplo, temos um terreno, temos algum edifício e nós decidimos tomar uma decisão de arrendar esse edifício, esse terreno, no final do dia nós esperamos ter aquilo que é o reembolso, aquilo que é a renda, não é? No final do mês. Aquilo que é o capital, nesse caso estamos a falar da valorização do capital, não é? E que por sua vez é, é que não sejam para a produção de bens e serviços, mas para vender no decurso nominal, nesse caso da atividade. Bem, nesse caso nós podemos imaginar, por exemplo, um caso em que a nossa empresa, vamos lá, vamos supor que nós temos uma determinada empresa, imaginemos um caso em que a nossa empresa ele compra um prédio, não é? Na nossa baixa, quer dizer, na nossa baixa da cidade, né, de Maputo. Então, se o objetivo for de arrendar as salas, não é, para ganhar, nesse caso, as rendas ou operar ou esperar que o preço do prédio suba no futuro para vender mais caro. Ele, nesse caso, é um ativo tangível de investimento. Então, ele serve para a nossa própria atividade diária, não é? Ele serve para a nossa própria atividade diária. No final do dia, nós esperamos que esse ativo ele gere algum rendimento para nós. Em seguida, nós podemos ver aqueles que são os ativos que não fazem parte, não é? Podemos destacar, não é? Os ativos destinados à venda, por exemplo, ativos sem construção,
ou seja, ativos em construção, quer dizer, ou desenvolvimento por conta de terceiros. Também podemos encontrar a propriedade ocupada. São ativos que sejam alocados a outra entidade sob uma alocação financeira. Por exemplo, se a empresa comprar um edifício para montar, não é? Para montar lá os seus próprios escritórios ou a sua fábrica, isso não é investimento, não é? Atenção que isso não é um investimento, mas nesse caso é uma propriedade de ou seja, digamos que é uma propriedade ocupada nesse caso pela própria entidade ou pela própria empresa para a produção de bens e serviços, não é? Para a produção de bens e serviços. Então essa fábrica, o, o principal objetivo nesse caso dessa fábrica será, não é, da produção daquilo que são os seus próprios bens e serviços. De seguida, nós podemos ter aquilo que é o reconhecimento. O que nós temos que aqui compreender é quando é que um ativo tangível de investimento deve ser, não é, reconhecido, ou quando é que ele deve ser reconhecido. Então, de salientar que o ativo tangível de investimento ele deve ser reconhecido quando é provável que os benefícios econômicos futuros associados do ativo tangível de investimento fluirão para a entidade. E também o custo de ativo tangível de investimento pode ser mensurado com fiabilidade, não é? Ou com clareza. Isto é, vamos lá, só registramos o imóvel no balanço quando tivermos a certeza de que os aluguéis das rendas eles vão mesmo entrar para a caixa da empresa, né? E se soubermos e também se soubermos exatamente quando pagamos pelo imóvel, não é? Então é assim como isso funciona. Também podemos aqui constatar ou ter aqui algumas perguntas frequentes. Isso é um caso muito comum em que muitas das vezes podem surgir algumas perguntas frequentes entre nós, como no caso desta: será que um imóvel em construção para o uso futuro como ativo de investimento pode ser reconhecido como ativo tangível de investimento durante o período de construção, né? Vamos lá, para podermos entender ou percebermos melhor esta pergunta, nós podemos imaginar, por exemplo, uma empresa, nesse caso, que vamos lá imaginar uma empresa que está ainda a erguer, nesse caso, vamos lá, estamos a falar de um prédio. A empresa está ainda a erguer um prédio, não é? Para o uso futuro, ou seja, para no futuro arrendar. Então, se a empresa está a erguer o prédio para no futuro arrendar, seguindo aquilo que são os termos da norma, a norma ela estabelece que se a norma estabelece que se o podemos classificar como o ativo tangível de investimento, então logo durante a fase de obras, então nós podemos classificar como um ativo tangível de investimento durante a fase de obras. Então acho que essa aí seria a resposta nesse caso desta pergunta. Nós podemos classificar este ativo durante o período de obra ou o período da construção. Então, a resposta nesse caso para essa pergunta seria esta: sim, nós podemos classificar, não é? Durante o período de obra ou o período de construção por outra, não é? Em seguida, temos aquilo que é a mensuração inicial, onde os ativos tangíveis devem ser inicialmente valorizados pelo seu custo, incluindo os custos de transação. Os ATI, nesse caso, podem ser, não é? Ou melhor, os ativos, não é, tangíveis de investimentos podem ser adquiridos, construídos pelo próprio, adquiridos também no âmbito de uma concentração
né, de atividades empresariais recebidos em troca de outros ativos. Isso é, se por exemplo no primeiro dia o imóvel entra nas contas pelo preço total que custou, juntando todas as despesas de transação, como os custos ou seja, com os custos, como os custos com advogados, registros legais, escritórios e impostos de compra. Então, assim seria. Então, seguindo esse exemplo, acho que dá um pouco mais para compreender como é que a mensuração inicial ela funciona. Em seguida, temos aquilo que é a mensuração subsequente. Aqui na mensuração subsequente é onde nós podemos optar por dois modelos, né, para valor, ou seja, para valorimetria, né, dos ativos de investimento. Podemos encontrar o primeiro modelo, que nesse caso é o modelo de justo valor, e o segundo, que é o modelo de custos. Aqui no modelo de justo valor, de acordo com este modelo, o imóvel é valorizado pelo seu justo valor, não é? Ou valor do mercado, nesse caso. Neste modelo não há lugar a amortizações. O que é que isso significa? Vamos lá no exemplo, um exemplo prático. Se no fim, temos aqui esse exemplo, no fim do ano, se no fim do ano nós, por exemplo, atualizarmos o prédio para o preço do mercado, se o mercado subiu, o prédio vale mais, não é? E não fazemos amortizações. Não sei se me fiz perceber. Então, nesse caso, no modelo de justo valor, no fim do ano, se no fim do ano nós atualizarmos o prédio para o preço do mercado, e se o preço subiu, o prédio vai passar a valer mais e nós não faríamos mais aquilo que são as amortizações, né? É por isso que se diz que neste modelo não há lugar para as amortizações. E passando para aquilo que é o modelo de custos, aqui o imóvel é valorizado pelo seu custo, deduzidos das amortizações acumuladas e de investimentos, perdas acumuladas por imparidade, não é? Então, aqui podemos também imaginar assim, se deixarmos o prédio pelo preço que o custo no início, não é? No início, e vamos aplicando as amortizações normais todos os anos, não é? Então aqui isso significa que nós podemos deixar o prédio pelo preço que o prédio nesse caso custa, não é? No início, ou seja, pelo preço que o prédio custou no início, não é? No início do ano. Nós podemos aqui aplicar aquilo que são as amortizações normais de todos os anos. Também pode vir aqui ainda a surgir uma pergunta frequente sobre isto, né? O imóvel em construção para uso futuro como ativo de investimento pode ser reconhecido como ativo tangível de investimento durante o período de construção? Sim, a resposta é sim. Mas a resposta é sim. Porque, conforme eu havia dito antes, na outra pergunta frequente, que por exemplo, se a empresa está ainda a erguer o prédio, quando eu dei aquele exemplo do prédio, né? Se o prédio ainda está a erguer um prédio para o futuro, ou seja, para o uso futuro, arrendar, a norma ela estabelece que podemos classificar como ativo tangível de investimento logo durante a fase de obras, não é? Então, nós podemos classificar logo durante a fase de obras. Em seguida, temos aquilo que é caso prático, né? Ou seja, tenho aqui a apresentar um exercício prático para que melhor possamos compreender como é que isto funciona. Tomemos como exemplo um ativo tangível de investimento com um custo no início do ano
do ano N de 90 mil meticais, vida útil estimada de 40 anos e justo valor no final do ano. Nesse caso estamos a falar de 1.250.000 meticais. Então, qual seria a contabilização a efetuar nos dois modelos de mensuração? Bem, podemos ter aqui a resolução, onde nós podemos ver aqui, ter aqui aquilo que é o componente 1. No componente 1, nós podemos notar que temos aqui o valor 375.000 meticais e vida útil de 15 anos, não é? Então, substituindo isso, temos aqui amortização anual, não é? Amortização anual de 375.000 menos 0, não é? Menos 0, a dividir por 15, nesse caso, que são os 15 anos. E vamos ter o valor de 25.000 meticais. No componente 2 também vamos ter aquilo que são 50.000 meticais e vida útil de 5 anos, não é? Então, amortização anual, vamos ter 50.000 menos 0, não é? No 0 significa que não nos foram dados nenhum valor, é por isso que nós vamos subtrair com 0. Então, vamos dividir pelos 5 anos que nos foram dados. Nós vamos ter aquilo que são os 10.000 meticais. E no componente 3, nós vamos ter 75.000 meticais de vida útil de 10 anos. A amortização anual vai ser igual a 75.000, menos 0. E divididos por 10, vamos ter o valor de 7.500 meticais. Então, total que nós vamos ter, ou que nós obtemos depois dessa substituição, vamos ter o total de 42.000, não é? Ou seja, 42.500 meticais, sem amortizações por componentes. Então, a amortização seria, nesse caso, de 33.333 meticais, não é? Então, 500.000 por 15 anos. Então, estamos a falar de 500.000 por 15 anos. Em seguida, tenho aqui a mostrar aquilo que são os lançamentos, não é? Temos aqui a conta 1, aliás, a conta 3.6 são ativos tangíveis de investimento. Temos a sua subconta a acreditar. Aliás, temos a conta 3.6, ativos tangíveis de investimento, 350.000. E temos a segunda conta, 7.9 ganhos por aumento de justo valor. A sua subconta de 3.9.2, ativos tangíveis de investimento, valor 350 meticais. Temos aqui o nosso histórico pelo justo valor. Em seguida, temos a conta 8.5, imposto sobre rendimento. 8.5.2, imposto diferido, no valor de 105.000 meticais. A 4.4, Estado, nesse caso estamos a falar do Estado, 4.462, passivos por impostos diferidos. E temos aqui 105, no valor de 105.000 meticais, pelo imposto, nesse caso de 32%, não é? Temos aqui pelo imposto de 32%, que foram calculados, nesse caso, nos estados, né? Nos estados passivos por impostos diferidos. E agradecer também pela vossa atenção. Espero que tudo que eu tenha dito ou que eu tenha explicado aqui tenham entendido, tenham compreendido. E assim sendo, agradeço pela vossa compreensão e obrigado pela vossa atenção.